Bom dia, eu de novo, professor Antônio Manuel, para falar ainda de jardinagem. Na realidade, no primeiro vídeo ficaram muitos conceitos que não estavam precisos. Na realidade, eu falei muito tempo em desbaste, e nem tudo aquilo é apenas desbaste. Na realidade, aquelas práticas, elas têm nomes específicos, mas no fundo acaba sendo um desbaste. Por isso que na minha mente, na hora como não tinha uma programação para fazer aquele vídeo, então ficou a palavra desbaste repetida muitas vezes. Hoje eu vou corrigir isso para vocês, mas não vou me mostrar. Vou mostrar a planta, porque filmar e falar fica meio difícil. Mas vou ter também que fazer a gravação. Bem, essas práticas que a gente leva até as plantas para que elas fiquem vigorosas e mais bonitas, proporcionando beleza e um paisagismo mais adequado, chama-se tratos culturais, né? Tratos culturais, na realidade, são os cuidados que a gente dá às plantas. Para isso, a gente precisa de algumas ferramentas. Eu coloquei aqui algumas ferramentas, como tesoura de poda de grama, uma faca, uma colher de transplante larga, uma colher de transplante pequena, e esse outro aqui que é um sacho. Esse outro da amarelinho aí é um sacho. Tá? Com esses equipamentos, a gente pode fazer todos ou quase todos os tratos culturais dentro de um jardim. Na realidade, não precisa de todos, não. Precisa apenas de alguns, dependendo da finalidade do que a gente vai fazer. A beleza do jardim só é possível se as plantas estiverem organizadas harmonicamente. Não é um amontoado de plantas que vai produzir beleza no seu jardim, mas sim a distribuição das plantas dentro do jardim. Lembrando sempre que as plantas menores devem ficar na frente das plantas maiores. Por quê? Porque se a finalidade é produzir beleza, uma planta menor atrás de uma planta maior não está produzindo beleza nenhuma, ela está apenas amontoando e trazendo até prejuízos ecológicos para seu jardim. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é de saber, ter em mente, é de colocar as plantas menores à frente das plantas maiores, independente da espécie de planta. O primeiro e mais importante, o trato cultural mais importante é a rega. Tá? Todo plantio tem que ter rega. Toda vez que você planta, você tem que regar. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, você tem que regar as plantas para que elas sejam sempre vigorosas, sempre mostrando a sua vivacidade. E essa vivacidade dela traga beleza para o seu jardim. Então esse é o processo, esse é o segredo de estar regando. Lembrando sempre que não devemos regar demais. Tá? Então, a distribuição da água de uma forma assim, por exemplo, em jato d'água suave, leve, tá? É fundamental tanto para o gramado quanto para as plantas de vasos. E também aproveitar e molhar as plantas para dar uma lavada nas folhas dela, tirar a poeira, porque planta empoeirada não produz beleza. Lá na roça não, na roça é o contrário, na roça não se pode molhar as plantas na folha. Mas aqui no jardim a gente deve lavar a folha das plantas para que ela produza um embelezamento melhor, mais adequado, mais bonito, você tenha sucesso no seu jardim, como eu tenho tido aqui nos meus jardins desde 1986 até agora. Um outro trato cultural importante é a retirada das folhas velhas, aliás, das flores mortas, das flores velhas, tá? Tirando para poder a planta fica apenas com as flores bonitas, como a gente faz com o nosso cabelo de 20 em 20 dias, ou de 30 em 30 dias, tirando o cabelo das pontas velhas, né? E botando cabelos novos. E também retirar todas as plantas que já estão mortas. Essa aqui, por exemplo, morreu pela idade, ó. Foi doença não, morreu pela idade, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu tento também que retirar ela do jardim, puxando pela mão, ó. Porque ó, puxando pela mão. Puxando pela mão, porque essa planta não produz mais beleza ao nosso jardim. Então ela deve ser retirada completamente do nosso jardim. Tá? Aqui nós fizemos uma poda de limpeza. E aqui nós fizemos um arranquio da própria planta, da planta adulta. Existem mais outros tratos culturais que eu vou mostrar para vocês. Observando aqui melhor, eu estou percebendo esses pontinhos brancos na raiz da planta. Esse pratinho branco aí é uma praga chamada cochonilha.
tá? Então eles certamente aceleraram a morte dessa planta. Dentro de casa não tem outro tato cultural senão arrancar a planta, porque você não vai botar veneno dentro de sua casa para poder controlar a praga, tendo filhos, crianças, você mesmo ser infectado depois. Nós vimos no outro vídeo o lírio do campo, ó, florido ainda, a mesma floração de antes, tá? E aqui nós estamos vendo uma torceira de mudas de planta, uma torceira da planta. Na realidade são filhos da planta que nasceram, tá? Deixa eu fazer uma focinha. E a gente vai tirar, tá? Vai tirar a muda, veja que ela já está com raiz, está com cabeça, está bem formada, ela vai pegar lá no outro lugar, tranquilamente, e a gente vai fazer o plantio. Não deixa de ser um desbaste, é um desbaste porque você vai tirar um amontoado de plantas para deixar uma ou duas no máximo ali, e lá tem umas 10 ou mais mudas, tá? Então, para que ela produza uma beleza maior, a gente vai fazer esse desbaste. Mas aí também se chama propagação de mudas, ou seja, uma forma de retirar a muda da torceira e levar para propagar no outro local. O mesmo caso aqui com o morangueiro, ó. O morangueiro tinha uma planta só e ela foi produzindo mudas pelo seu estolho, tá? E se a gente quiser retirar a muda, a gente pode até puxar. Mas se, por exemplo, eu posso também usar uma colher de transplante, essa colher aqui, tem a estreita e tem a larga lá, tá? Aí a gente vem aqui, ó, e retira tá um pouquinho difícil, mas vai sair. Para facilitar eu vou usar uma faquinha para cortar a raiz da planta lá embaixo, tá? Que tá ligando a planta mãe. Pronto, cortei com a faquinha. E aqui está a muda de morango, pronta para ir para outro canteiro ou para outro vaso, tá certo? E essa propagação se chama propagação por estolho. Olha essa planta de Ixora amarela, bonita. Na realidade tinha colocado aqui também a vermelha e uma outra cor, mas só a amarela foi que previu. Você vê que daquele lado que eu comecei a filmar, está bonito, mas pelo lado de cá, você vê essa calha aqui saindo aqui na base. Então isso aqui já começa a produzir beleza, ou tirar a beleza, e a gente vai ter que podar essa galha. Eu posso podar mais embaixo, aqui na base, ou posso podar mais aqui em cima e esperar que a brotação daqui forme uma nova galha, tá? Eu vou preferir fazer a corte aqui, mas eu também poderia fazer lá embaixo para eliminar essa condição toda. Quando eu cortar isso aqui, a própria planta vai voltar sozinho à sua posição normal, tá? O corte dessa galha se chama poda de condução. A primeira lá foi poda de limpeza e aqui é poda de condução. Então eu obtive uma estaca para poder propagar, tá certo? Chama propagação por estaca. Eu precisei do alicate de poda. Não é bom ser faca você pode se acidentar, faca você pode cortar, você pode lesionar a planta, não é bom facão, porque pode ficar o galho picado. Deve ser um alicate de poda para sair o corte mais preciso. Bem, esses são os materiais de propagação que a gente conseguiu nesse serviço de poda da planta. Ou seja, a gente está fazendo dois benefícios. Um, que é fazer com que a planta fique mais bonita dentro do jardim e proporcione beleza ao jardim. Segundo, é que a gente obtém os materiais de propagação. Por exemplo, o primeiro K, a Ixora, a propagação por estaca, essa pequena estaca. No caso do morangueiro, a propagação é por estolho, então nós tiramos o estolho de lá do monte. E no caso do lírio do campo, nós também obtivemos o bulbo com folha completo, tá, para fazer a propagação. É só a gente ver. Os materiais utilizados, que eu utilizei hoje inclusive, foram esses aqui, ó. A faca aqui na frente, tem que ter cuidado quando se mexer com faca. Colher de transplante, sacho de 5 dedos e uma colher de uma tesoura de poda. Tá? Tá. No início eu usei a mangueira, porque eu precisava no celular sem molhar minha mão anteriormente, tá? E fiz a irrigação, ou rega, no caso do jardim nós falamos de rega, na roça a gente fala de irrigação, no jardim a gente fala de rega, tá?
Então, tem todos os dias não. Pelo menos dia sim, dia não, fazer uma rega é fundamental, tá? Dependendo da umidade do clima da região. Bem, aqui está o material de propagação das plantas de jardim já preparados. Por exemplo, esse primeiro aqui são as estacas. Veja, são pequenas estacas, importante que tenha folhas, ou no caso dessa planta, um par de folhas na última extremidade. As outras folhas de baixo devem ser arrancadas para facilitar o enraizamento. Aqui nós temos já transplantado aquele lírio que eu tirei lá na frente, já está no vaso aqui, individual. E 2 equipamentos de jardinagem que eu tinha esquecido de falar. Um balde, para a gente colocar esterco, adubo, água, inclusive o material de propagação, os equipamentos que a gente precise. E um regador, caso você não tenha mangueira, você pode molhar no regador um equipamento parecido. Importante que o regador tenha um bico para poder espalhar mais água. Nesse caso aqui não tem porque foi perdido, tá? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, já sabe meu zap. Bem, para encerrar, aqui estão as ferramentas para propagação e cuidados na horta, de jardim, podas e outras coisas mais. E está também o material propagativo, que eu tirei na hora ali para mostrar para vocês. Eu só não vou mostrar como prepara a estaca plantio hoje, por conta de que o meu tempo está muito avançado. Mas no próximo vídeo talvez seja essa parte aí. Obrigado. O trabalho final do jardim é usar um rodo para retirar a água do jardim. Não adianta você ter um jardim belo e sua varanda ficar toda suja de terra ou coisas parecidas. Então tem que usar um rodo para fazer a limpeza. Tá? Eu precisei fazer isso tudo antes porque eu iria molhar minha mão e o celular não seria bem manejado. Bem, eu espero que na postagem de hoje eu não tenha feito muitas repetições, como fazendo desbaste toda hora, mas dando outros conceitos dentro de jardinagem para vocês, tá? E lógico que ainda está muito longe da perfeição, né? Mas um dia eu alcanço. A Bíblia diz, ser perfeito como o Pai é perfeito. Então, a minha meta, se a Bíblia diz, é chegar igual a ele. Bem, o meu zap é 74-8865-0401, tá? Disponível 24 horas por dia, podemos dizer assim.